Está a versão em português, com as correções de pontuação, fluidez e parágrafos de 5, 6 linhas, mantendo o contexto brasileiro e os nomes de personagens, conforme solicitado pela profundidade do enredo original e a dificuldade de adaptar para Portugal sem uma reescrita completa. Raíssa estava sentada no canteiro da Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, vendendo balas para os transeuntes, quando escutou uma conversa que mudaria sua vida para sempre. A menina de 8 anos havia aprendido mandarim com uma família chinesa que morava na mesma comunidade da Rocinha, onde ela cresceu antes de eles se mudarem para outro país. Agora, essa habilidade única a fazia entender cada palavra que os dois homens de terno falavam em sua língua nativa. Na próxima semana transferimos todo o dinheiro da conta da empresa, disse o mais alto em mandarim perfeito. Depois plantamos os documentos falsos no escritório dele e chamamos a Polícia Federal. E o Mário Brazão vai para a prisão. Riu o outro, ajustando seus óculos dourados. Enquanto isso, ficamos com a Brazão Construções e todos os contratos com o governo do Rio. Raíssa sentiu o coração acelerar. Conhecia aquele nome, Mário Brazão. Era o homem que sempre passava por ali nas segundas-feiras, dirigindo um BMW preto e que, uma vez, havia comprado todas as suas balas quando ela estava com fome. Ele nem sabia que ela existia, mas Raíssa nunca esqueceu sua gentileza. Os dois homens continuaram conversando enquanto esperavam o sinal abrir na esquina da Candelária. Raíssa prestou atenção a cada detalhe. Wang, você tem certeza de que os documentos vão convencer os investigadores? Perguntou o de óculos. Shen, confia em mim. Nossos contatos na China já prepararam tudo. Os comprovantes de transferências bancárias para contas fantasma, os contratos falsos, as assinaturas falsificadas. Quando a operação começar na segunda-feira, Mário Brazão vai ser preso por lavagem de dinheiro e corrupção. E nós assumimos a empresa como compradores de boa-fé, que estávamos tentando fazer negócios legítimos com ele, completou Chen. Perfeito. Raíssa viu os dois homens atravessarem a rua em direção ao edifício comercial onde ficava a Brazão Construções. Ela sabia exatamente onde era, pois muitas vezes havia visto Mário entrando e saindo daquele prédio espelhado de 25 andares na Presidente Vargas. Naquela noite, na sua casinha de madeira, na Rocinha, Raíssa não conseguiu dormir. Ficou pensando no que havia escutado. Ela sabia que devia avisar o Sr. Mário, mas como? Uma menina de rua de 8 anos não conseguiria nem passar da portaria daquele prédio elegante. Na manhã seguinte, Raíssa levantou às 5 da manhã e tomou 3 ônibus para chegar ao centro. Ela tinha um plano. Conhecia os horários de Mário Brazão e sabia que toda segunda-feira ele chegava às 7h30 da manhã. Eram 6h45 quando ela se posicionou na calçada em frente ao prédio da construtora, bem perto da estação do VLT. Às 7h28, o BMW preto parou no estacionamento do edifício. Raíssa viu Mário sair do carro, alto, de terno azul escuro, cabelos grisalhos penteados para trás. Ele caminhava com pressa, como sempre, falando ao telefone. Raíssa correu em sua direção, mas o porteiro do prédio a interceptou. Ei, menina, o que você está fazendo aqui? Não pode ficar pedindo esmola na frente do prédio. Eu não estou pedindo esmola, protestou Raíssa. Preciso falar com o Sr. Mário. É muito importante. Claro que é, disse o porteiro ironicamente. Todo mundo tem algo importante para falar com ele. Suma daqui antes que eu chame a segurança. Raíssa viu Mário entrando no prédio e se desesperou. Começou a gritar. Senhor Mário, os chineses vão roubar sua empresa. Vão fazer o senhor ser preso. Eu escutei eles falando em chinês. Mário parou na porta do elevador e olhou para trás. Viu a menina pequena tentando passar pelo porteiro, gritando algo sobre chineses. Algo naqueles olhos desesperados o fez hesitar. Espere, disse ele, voltando em direção à recepção. Deixe ela falar. Senhor Brazão, é só uma menina de rua querendo chamar atenção, explicou o porteiro. Eu disse para deixá-la falar, repetiu Mário com firmeza. Raíssa se aproximou, ofegante e nervosa. Senhor Mário, ontem eu escutei 2 chineses conversando na frente do seu prédio.
Eles falaram que vão roubar sua empresa e fazer o senhor ser preso na próxima segunda-feira. Mário franziu o senho. Como você sabe disso? E por que eles estariam falando onde você pudesse escutar? Porque eles estavam falando em mandarim, respondeu Raíssa. Eles achavam que ninguém entendia, mas eu entendo. Uma família chinesa me ensinou quando eram meus vizinhos na Rocinha. Você fala mandarim? Perguntou Mário incrédulo. Raíssa assentiu e repetiu em mandarim. Vamos roubar a empresa dele e fazer ele ir para a prisão. Mário ficou impressionado. A menina tinha a pronúncia perfeita. Como você se chama? Raíssa, Raíssa da Silva. Raíssa, você pode me contar exatamente o que escutou? Na sala de reuniões do 25º andar da Brasão Construções, com vista para a Baía de Guanabara, Raíssa se sentiu pequena na cadeira de couro preto, rodeada de executivos em ternos caros. Mas ela não se deixou intimidar. Repetiu palavra por palavra a conversa que havia escutado entre Wang e Chen. Eles disseram que vão transferir dinheiro da conta da sua empresa para contas fantasma, explicou Raíssa, olhando pela janela para o Cristo Redentor ao longe. Depois, vão colocar papéis falsos no seu escritório e chamar a Polícia Federal. Disseram que o senhor vai ser preso por lavagem de dinheiro. Mário e seus advogados trocaram olhares preocupados. Raíssa, você tem certeza absoluta do que ouviu? Perguntou a doutora Patrícia, advogada principal da empresa. Tenho sim. O mais alto se chama Wang e o de óculos se chama Chen. Eles falaram que já tem tudo preparado na China e que vão assumir sua empresa como compradores de boa fé. Mário se levantou e caminhou até a janela panorâmica. Lá embaixo, via o movimento do centro do Rio, os ônibus na Presidente Vargas, as pessoas passando sem saber que uma conspiração internacional estava acontecendo bem debaixo de seus narizes. Senhor Brazão, disse o Dr. Carlos, seu contador, nós realmente estamos negociando um investimento com 2 empresários chineses, Wang e Chen Wei. Eles se apresentaram como investidores interessados em financiar nossos novos projetos habitacionais na Barra da Tijuca. E vocês já deram acesso às contas da empresa para eles? Perguntou Mário alarmado. Acesso limitado para que pudessem analisar a viabilidade do investimento, admitiu o Dr. Carlos empalidecendo. É procedimento padrão nesse tipo de negociação. Meu Deus! Murmurou doutora Patrícia. Se a menina está certa, eles podem ter usado esse acesso para preparar a armadilha, completou Mário. Raíssa, você salvou minha vida. Raíssa sorriu timidamente. O senhor foi gentil comigo uma vez. Eu não podia deixar os homens ruins fazerem mal para o senhor. Mário se lembrou vagamente de ter comprado balas de uma menina alguns meses atrás, mas não imaginava o impacto que aquele pequeno gesto havia causado. Agora precisamos agir rápido, disse ele. Se eles planejam executar o golpe na segunda-feira, temos apenas 6 dias para nos preparar. Durante aquele sábado e domingo, a equipe de Mário trabalhou incansavelmente com a Polícia Federal e a Receita Federal para montar uma operação que capturasse Wang e Chen em flagrante. Raíssa foi fundamental no processo, traduzindo interceptações telefônicas e ajudando a identificar os cúmplices na China. É incrível, disse o delegado federal Marco Antônio no escritório da Polícia Federal na Praça Mauá. Esta menina tem um dom natural para idiomas e uma memória fotográfica. Ela lembrou de cada detalhe da conversa com precisão milimétrica. Raíssa ficou hospedada num hotel simples em Copacabana durante o fim de semana sob proteção policial. Era a primeira vez que dormia numa cama de verdade, com lençóis limpos e travesseiro macio. Também foi a primeira vez que comeu num restaurante, pedindo um prato de estrogonofe que achou delicioso. Raíssa, disse Mário no domingo à noite, visitando-a no hotel. Você entende a importância do que está fazendo? Entendo, sim. Estou ajudando a pegar os homens ruins, respondeu ela, olhando pela janela do quarto para as luzes de Copacabana. Mais que isso, você está salvando muito mais que minha empresa. A Brasão Construções emprega 400 famílias. Se esses homens tivessem sucesso, todas essas pessoas ficariam sem trabalho. Raíssa assentiu, séria. Então é ainda mais importante. Na manhã de segunda-feira, Wang e Chen chegaram ao escritório de Mário como planejado.
Eles acreditavam que sua operação estava funcionando perfeitamente. Haviam transferido 15 milhões de reais das contas da Brasão Construções durante a madrugada e plantado documentos falsos no computador de Mário. Senhor Brasão, disse Wang em português com sotaque carregado. Estamos muito animados para finalizar nossa parceria hoje. Eu também, respondeu Mário calmamente. O que Wang e Chen não sabiam era que a sala estava sendo gravada e que agentes federais estavam escondidos no andar de baixo, esperando o sinal. Raíssa também estava presente, escondida numa sala ao lado, traduzindo em tempo real qualquer conversa em mandarim que os dois pudessem ter. Antes de assinarmos o contrato, disse Chen, abrindo sua pasta de couro italiano, gostaríamos de esclarecer algumas irregularidades que encontramos em suas contas. Que tipo de irregularidades? Perguntou Mário, fingindo surpresa. Bem, Wang tirou alguns papéis de sua pasta. Encontramos evidências de transferências não autorizadas para contas offshore. Infelizmente, teremos que denunciar isso às autoridades brasileiras. É mesmo? Disse Mário. Que coincidência, porque eu também encontrei algumas irregularidades. Mário ligou para a recepção. Pode mandar ela subir, por favor? Wang e Chen se entreolharam confusos quando a porta se abriu e Raíssa entrou na sala, acompanhada por 2 agentes federais. Senhores Wang e Chen, disse Mário, gostariam de explicar por que discutiram seus planos criminosos em mandarim na frente do meu prédio? Wang empalideceu. Do que você está falando, Raíssa? Disse Mário. Pode repetir para eles o que escutou na semana passada? Raíssa olhou diretamente para Wang e Chen e repetiu em mandarim, palavra por palavra, a conversa que havia escutado na Presidente Vargas. Os 2 homens ficaram em choque absoluto. Impossível, murmurou Chen. Uma menina de rua falando mandarim? Bom, exclamou Wang em mandarim sem perceber. Como ela aprendeu nossa língua? Os senhores estão presos, anunciou o delegado Marco Antônio, entrando na sala com mais 4 agentes, por tentativa de estelionato, formação de quadrilha internacional e lavagem de dinheiro. Enquanto Wang e Chen eram levados algemados, passando pelo saguão do prédio, onde dezenas de funcionários observavam perplexos, Wang gritou para Raíssa, como você aprendeu nossa língua? Com pessoas boas, respondeu Raíssa calmamente, não como vocês. A prisão de Wang e Chen foi apenas o começo. Durante os 3 meses seguintes, a investigação revelou uma rede internacional de fraudes que se estendia por Brasil, China e mais 5 países. Os 2 homens haviam aplicado golpes similares em empresários do Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, roubando mais de 10 milhões de reais no total. Raíssa teve que prestar depoimento várias vezes, sempre acompanhada por uma assistente social e por Mário, que havia se tornado seu protetor não oficial. A menina impressionava juízes e promotores com sua inteligência e clareza ao descrever os eventos. Esta criança tem uma capacidade de observação e memória extraordinárias, disse a promotora federal, doutora Cláudia Tavares. Sua precisão nos detalhes foi fundamental para desmontar toda a operação. Durante esse período, Raíssa continuou morando no hotel em Copacabana, mas agora frequentava uma escola particular próxima como ouvinte. Mário havia insistido que ela não poderia ficar sem estudar enquanto o processo corria. Como está se sentindo na escola? Perguntou Mário numa tarde, visitando Raíssa no hotel. É diferente, respondeu ela, fazendo a lição de matemática na mesinha do quarto. As outras crianças nunca viram a Rocinha, nunca passaram fome, nunca dormiram na rua. Mas elas são legais comigo. E você gosta de estudar? Gosto muito. A professora de português disse que eu escrevo muito bem e a de inglês ficou impressionada porque aprendo palavras muito rápido. Você tem talento para idiomas, Raíssa. É um dom raro. 3 meses depois, o caso havia se tornado nacional. Wang e Chen foram condenados a 12 anos de prisão e suas conexões na China foram expostas, levando ao desmantelamento de uma rede internacional de fraudes empresariais que tinha ramificações em Hong Kong, Macau e Taiwan. Raíssa se tornou uma pequena celebridade, aparecendo no Jornal Nacional, no programa do Faustão e em várias revistas como A Menina que Salvou um Império. Mas para ela o mais importante não era a fama. Raíssa,
disse Mário numa tarde de sábado, enquanto caminhavam pela orla de Copacabana. Como se sente sendo uma heroína? Eu não sou heroína, respondeu Raíssa, parando para ver um grupo de crianças brincando na areia. Só fiz o que achava certo. E o que acha da sua nova vida? Raíssa olhou para o mar, depois para o Cristo Redentor, depois para Mário. É muito diferente do que eu conhecia. Às vezes tenho medo de que seja um sonho e que vou acordar de volta na Rocinha, vendendo balas na rua. Isso nunca vai acontecer, disse Mário com firmeza. Você conquistou isso com sua inteligência e coragem. Senhor Mário, posso fazer uma pergunta? Claro. O que vai acontecer comigo agora? O processo terminou. Os homens ruins estão presos. Eu vou ter que voltar para onde vivia antes? Mário parou de caminhar e se agachou para ficar na altura dela. Raíssa, você salvou minha empresa e a vida de 400 famílias. Você acha que eu vou deixar você voltar para a rua? Não sei. Eu sou só uma menina pobre da Rocinha. Você é muito mais que isso. Você é uma menina extraordinária que merece todas as oportunidades do mundo. Uma semana depois, num auditório da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, OABRJ, Raíssa estava no palco principal, vestindo um vestido azul que Mário havia comprado para a ocasião. À sua frente, mais de 200 pessoas, incluindo juízes, promotores, delegados, advogados e jornalistas. Senhorita Raíssa da Silva, disse o presidente da OABRJ, em reconhecimento aos seus serviços prestados à justiça brasileira e à sociedade, conferimos a você o título de Cidadã Honorária do Estado do Rio de Janeiro. Raíssa recebeu uma medalha dourada e um certificado emoldurado. Quando chegou sua vez de falar, ela se aproximou do microfone com as mãos tremendo ligeiramente. Obrigada por esta homenagem, disse com voz clara. Mas eu quero dizer uma coisa importante. Eu não fiz nada de especial, só falei a verdade. Na Rocinha, minha avó sempre me ensinou que quando você vê alguém precisando de ajuda, você ajuda, não importa quem seja. A plateia ficou emocionada. Tem muitas crianças como eu na Rocinha, no Alemão, na Cidade de Deus, em todas as favelas do Rio. Elas são inteligentes, são corajosas, só precisam de uma oportunidade. Raíssa fez uma pausa e olhou diretamente para Mário na primeira fila. O Sr. Mário me deu essa oportunidade porque acreditou em mim quando ninguém mais acreditaria. Agora eu quero usar essa oportunidade para ajudar outras crianças também. Os aplausos duraram 5 minutos. 6 meses depois do julgamento, Raíssa estava numa sala de aula da Escola Americana do Rio, na Barra da Tijuca, prestando atenção numa aula de francês. Aos 9 anos, ela já falava português, inglês, mandarim e estava aprendendo francês e espanhol. Mademoiselle Raíssa, disse a professora francesa, votre prononciation est parfaite. Merci, madame, respondeu Raíssa com um sorriso. Durante o recreio, Raíssa se sentou sozinha debaixo de uma árvore, como sempre fazia. Ela gostava da escola, mas ainda se sentia diferente das outras crianças. Elas falavam de viagens para a Disney, de casas de praia em Búzios, de empregadas domésticas. Raíssa falava de quando não tinha o que comer. Posso sentar aqui? Perguntou uma menina loira de óculos. Pode, disse Raíssa. Eu sou a Beatriz. Vi você na televisão. Você é a menina que prendeu os chineses, né? Mais ou menos isso, respondeu Raíssa. Que legal, você deve ser muito inteligente. Não sei, só presto atenção nas coisas. Beatriz se sentou ao lado dela. Meu pai disse que você vai estudar aqui de graça porque é muito esperta. É verdade, o Sr. Mário paga meus estudos. Que sorte, eu queria ser esperta como você. Raíssa olhou para Beatriz. Era a primeira vez que uma colega de classe falava com ela como igual. Você é esperta também, só de jeitos diferentes. A partir daquele dia, Raíssa e Beatriz se tornaram amigas. Beatriz a ajudou a entender os códigos sociais da escola de elite, e Raíssa ajudou Beatriz com os estudos. Logo, outras crianças se aproximaram também. Um ano depois, aos 10 anos, Raíssa estava no palco do Teatro Municipal do Rio, recebendo o prêmio Jovem Talento em Idiomas. Ela havia ganhado um concurso nacional ao apresentar uma redação em 5 línguas sobre integração cultural.
Gostaria de dedicar este prêmio, disse Raíssa ao microfone com sua voz já mais madura, a todas as crianças que crescem achando que não são capazes de coisas grandes. Vocês são capazes sim, só precisam de alguém que acredite em vocês. Na plateia, Mário observava com orgulho. Ao lado dele estava Dona Mercedes, a avó de Raíssa, que havia saído da rocinha pela primeira vez para ver a neta recebendo o prêmio. Minha netinha sempre foi esperta, sussurrou Dona Mercedes, enxugando as lágrimas. Só precisava de uma chance. Após a cerimônia, numa churrascaria em Ipanema, Raíssa jantava com Mário, Dona Mercedes e alguns amigos da escola. Raíssa, disse Mário, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. O que foi? Você já pensou em como quer usar seus talentos no futuro? Quero ser diplomata, respondeu Raíssa sem hesitar. Ou então tradutora da ONU ou advogada internacional. Tenho muitas opções. Todas excelentes escolhas, mas eu estava pensando em algo mais imediato. Mário tirou uma pasta da sua mesa. O que você acha de ajudarmos outras crianças como você? Raíssa abriu a pasta e encontrou plantas arquitetônicas e documentos legais. Estou criando uma fundação, explicou Mário. O Instituto Raíssa da Silva para Desenvolvimento de Talentos. Vai oferecer bolsas de estudos, aulas de idiomas e apoio educacional para crianças carentes do Rio que demonstrarem talentos especiais. Raíssa ficou boquiaberta. Uma fundação com meu nome. Você vai ser a diretora mirim. Vai ajudar a escolher as crianças, vai dar aulas de idiomas para elas, vai ser um exemplo. Mas eu ainda sou criança. E é exatamente por isso que as outras crianças vão se identificar com você. Você é a prova de que é possível. Raíssa olhou para sua avó, que sorria orgulhosa. O que acha, vovó? Acho que você nasceu para isso, minha filha, para ajudar outros. 2 anos depois, aos 12 anos, Raíssa estava numa sala de aula especial no Flamengo, ensinando mandarim para 15 crianças da Rocinha, do Alemão e de outras comunidades do Rio. Muito bem, pessoal, disse Raíssa em mandarim. Agora vamos repetir. Ni hao, eu sou o Carlos. Ni hao, Carlos, gritou um menino de 8 anos. Perfeito, Carlos. Viram como não é difícil? O Instituto Raíssa da Silva havia se tornado um sucesso. Em 2 anos, já havia ajudado 120 crianças, oferecendo desde aulas de reforço até cursos de programação e idiomas. 5 delas já haviam ganhado bolsas de estudos em escolas particulares. Como está indo com os novos alunos? Perguntou Mário, visitando o instituto numa tarde de sexta-feira. Muito bem. A Jasmine já consegue conversar em inglês. O Pedro está quase fluente em espanhol e a Mariana tem um talento incrível para francês. E você, como está se sentindo? Raíssa parou de organizar os livros didáticos e sorriu. Sabe qual é a melhor parte de ensinar? Qual? É ver o momento quando uma criança descobre que é capaz de aprender algo que achava impossível. É como acender uma luz. E como está na escola? Bem, já terminei o ensino fundamental e vou começar o ensino médio no ano que vem. A diretora disse que posso fazer o 3º ano em 2 anos, se quiser. E a faculdade? Já decidiu onde quer estudar? Raíssa se sentou numa das carteiras pequenas da sala de aula. Quero fazer Relações Internacionais na PUC e depois um mestrado em Direito Internacional, mas quero continuar com o Instituto também. Claro, o Instituto é seu legado, Raíssa. Vai crescer junto com você. Naquele mesmo ano, Raíssa foi convidada a falar no TEDx Rio. Aos 12 anos, ela seria a palestrante mais jovem da história do evento. O título da sua palestra vai ser Pequenos Gestos, Grandes Mudanças, informou a organizadora do evento. Perfeito, respondeu Raíssa. É exatamente sobre isso que quero falar. No dia da palestra, o Teatro Oi Casagrande estava lotado. Raíssa subiu no palco usando um blazer azul marinho e saia preta, parecendo uma executiva em miniatura. Boa tarde, começou ela, sua voz ecoando pelo auditório. Meu nome é Raíssa da Silva, tenho 12 anos e há 4 anos. Minha vida mudou por causa de 2 coisas. Um homem que comprou minhas balas quando eu estava com fome e 2 criminosos que cometeram o erro de conspirar em mandarim na minha frente. O público riu. Mas a verdadeira história não é sobre mim salvando um milionário.
É sobre como um pequeno gesto de gentileza pode criar uma corrente de transformação que nunca termina. Raíssa contou sua história completa. A vida na Rocinha, o aprendizado do mandarim com os vizinhos chineses, o encontro com os criminosos, a decisão de avisar Mário e tudo o que aconteceu depois. Hoje, 120 crianças estudam no instituto que leva meu nome. 23 delas já ganharam bolsas de estudos integrais. 5 estão aprendendo programação. 15 falam pelo menos 2 idiomas além do português. Mas o mais importante, disse Raíssa, fazendo uma pausa dramática, é que cada uma dessas crianças vai ajudar outras crianças no futuro, e essas outras crianças vão ajudar outras, e assim por diante. Tudo porque um homem comprou balas de uma menina há 4 anos. A palestra terminou com 5 minutos de aplausos em pé. 3 anos depois, aos 15 anos, Raíssa estava no último ano do ensino médio e já havia sido aceita na PUC com uma bolsa de estudos completa para relações internacionais. Ela também havia sido convidada para fazer parte do programa Jovens Embaixadores do Consulado Americano. Raíssa, disse Mário numa manhã de sábado, visitando-a no instituto, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? A ONU está oferecendo um estágio de verão para jovens talentos em Nova York. Você estaria interessada? Raíssa quase derrubou a pilha de provas que estava corrigindo. A ONU de verdade? De verdade? Seriam 3 meses trabalhando no Departamento de Tradução e Relações Culturais. Você faria tradução simultânea em mandarim, inglês e português. Mas e o instituto? Não posso abandonar as crianças? O instituto não vai a lugar nenhum, e essa experiência vai te dar ferramentas para torná-lo ainda melhor quando voltar. Raíssa ficou pensativa. Olhou pela janela da sala de aula, vendo um grupo de crianças brincando no pátio. Algumas delas haviam chegado ao instituto da mesma forma que ela havia chegado à vida de Mário, pobres, invisíveis, mas cheias de potencial. Posso levar uma das nossas crianças comigo? Mário sorriu. Como assim? A Yasmin, de 14 anos, ela fala inglês, espanhol e está aprendendo francês. Ela merece uma oportunidade como essa também. Raíssa, você nunca deixa de me surpreender. É que aprendi uma coisa importante. Oportunidades não servem para nada se você não as compartilha. 6 meses depois, Raíssa e Yasmin estavam no prédio da ONU em Nova York, trabalhando como estagiárias no departamento de tradução. Raíssa, aos 15 anos, era a estagiária mais jovem da história da organização. Senhorita, disse o chefe do departamento, um diplomata alemão. Suas habilidades de tradução são notáveis. Já pensou em uma carreira em diplomacia internacional? Sim, senhor, é exatamente isso que quero fazer, respondeu Raíssa fluentemente. Durante o estágio, Raíssa trabalhou na tradução de documentos sobre direitos das crianças, ajuda humanitária e desenvolvimento sustentável. Ela também fez parte de uma conferência sobre combate à pobreza infantil, onde sua história pessoal impressionou delegados de 50 países. Senhorita da Silva, disse a embaixadora do Brasil na ONU, acredito que você tem um futuro brilhante nas relações internacionais. Sua história mostra que o talento não tem barreiras sociais. Obrigada, embaixadora. Espero representar o Brasil aqui oficialmente um dia. Quando voltou ao Rio, Raíssa encontrou o instituto maior e mais estruturado. Mário havia expandido o projeto, criando uma segunda unidade em Duque de Caxias e uma terceira em São Gonçalo. Como foi Nova York? Perguntou Mário, recebendo-a no aeroporto Tom Jobim. Incrível! Aprendi tanto e confirmei que é isso mesmo que quero fazer da vida. E o que mais te marcou? Conheci uma garota do Congo que fala 7 idiomas e trabalha ajudando refugiados. Ela me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Quando você sai da pobreza, tem que jogar a escada de volta para ajudar outros a subir também. E é isso que você está fazendo. É o que estamos fazendo, corrigiu Raíssa. Juntos no carro, dirigindo pela linha vermelha em direção à Zona Sul, Raíssa observou as favelas espalhadas pelos morros do Rio. Em cada uma delas, sabia que havia dezenas de crianças como ela havia sido, inteligentes, talentosas, mas invisíveis para a sociedade. Senhor Mário, disse ela de repente, pode me chamar só de Mário, você já tem 15 anos. Mário? Corrigiu ela sorrindo. Tenho uma ideia para expandir o instituto.
Qual? E se criássemos um programa de intercâmbio? Crianças das nossas unidades passariam um tempo estudando em escolas de elite e crianças de escolas particulares viriam trabalhar como voluntárias no instituto? Interessante, disse Mário. Como isso funcionaria? Imagina um menino da Rocinha que nunca saiu da comunidade, passa uma semana na escola americana, vê como funciona, ganha confiança. E um menino da Barra que nunca viu pobreza, vem passar uma semana no instituto, entende a realidade do país. Seria uma educação para os dois lados. Exato. E as crianças ricas descobririam que as crianças pobres são tão inteligentes quanto elas, só não tiveram as mesmas oportunidades. Mário ficou pensativo enquanto passavam pela Cidade de Deus. Raíssa, você tem 16 anos e já pensa como uma líder mundial. Às vezes me pergunto onde eu estava quando tinha sua idade. Provavelmente fazendo o que todos os jovens fazem, tentando descobrir seu lugar no mundo. A diferença é que eu descobri o meu muito cedo. E qual é? Ser uma ponte entre mundos, entre idiomas, entre classes sociais. Mostrar que não importa onde você nasceu, importa onde você quer chegar. No ano seguinte, aos 16 anos, Raíssa estava no primeiro período de Relações Internacionais na PUC, quando recebeu uma ligação que mudaria novamente o rumo de sua vida. Raíssa, disse a voz do outro lado da linha. Aqui é a doutora Carmen Lúcia, do Ministério das Relações Exteriores. Temos uma proposta para você. Como assim? O governo brasileiro foi convidado para sediar uma conferência internacional sobre combate ao trabalho infantil. Precisamos de uma tradutora jovem que entenda tanto a realidade das crianças em situação de vulnerabilidade quanto tenha fluência em mandarim, inglês e espanhol. Raíssa quase derrubou o telefone. A senhora está oferecendo um trabalho oficial no Itamaraty? Exato. Seria uma posição temporária de 3 meses, mas com possibilidade de efetivação. Se tudo correr bem, você seria a mais jovem funcionária da história do Ministério. Eu aceito! Ótimo! A conferência será no Copacabana Palace. Teremos delegados de 32 países. 2 semanas depois, Raíssa estava num salão do Copacabana Palace, vestindo um terno azul marinho e usando fones de tradução simultânea. À sua frente, diplomatas do mundo inteiro discutiam políticas de proteção à infância. O delegado da China tem a palavra, anunciou o moderador. Raíssa começou a traduzir do mandarim para o português em tempo real. Era irônico que a mesma língua que havia usado para salvar Mário agora a ajudasse a representar o Brasil oficialmente. A delegação chinesa propõe um fundo internacional de 50 milhões de dólares para programas educacionais em países em desenvolvimento, traduziu Raíssa. Durante o intervalo, o delegado chinês se aproximou dela. Desculpe, disse ele em mandarim, mas sua pronúncia é perfeita. Onde aprendeu nossa língua? Com uma família chinesa muito especial que morava na minha comunidade, respondeu Raíssa, também em mandarim. E agora trabalha para o governo brasileiro? Sim, estou aqui representando as crianças que, como eu, precisam de oportunidades para mostrar seu potencial. O delegado ficou impressionado. Que idade você tem? 16 anos. Incrível! Você seria bem-vinda para estudar na China quando terminar sua faculdade. Naquela noite, no quarto do hotel que o governo havia reservado para ela, Raíssa ligou para Mário. Como foi o primeiro dia? Perguntou ele. Surreal. Estava traduzindo para presidentes, ministros, embaixadores e todos me tratavam como igual. Porque você é igual a eles. Na verdade, você é melhor porque sabe de onde veio. Mário, posso te fazer uma pergunta? Claro, você se arrepende de ter comprado minhas balas naquele dia? Por quê? Porque sua vida ficou muito mais complicada. Você poderia ter continuado sendo só um empresário rico, sem se preocupar com fundações, institutos, crianças pobres. Mário riu do outro lado da linha. Raíssa, comprar suas balas foi a melhor decisão que já tomei na vida. Por quê? Porque antes disso eu tinha dinheiro, mas não tinha propósito. Tinha sucesso, mas não tinha significado. Você me mostrou a diferença entre ser rico e ser valioso. 3 anos depois, aos 19 anos, Raíssa estava se formando em Relações Internacionais com louvor na PUC. Sua monografia, Diplomacia Social,
como a educação infantil pode prevenir conflitos internacionais, havia sido elogiada por professores do mundo todo. Raíssa da Silva anunciou o reitor durante a cerimônia de formatura no auditório da universidade, formanda com a maior nota da turma, a primeira Raíssa na história da PUC, a trabalhar simultaneamente no Itamaraty durante a graduação. Raíssa subiu no palco para receber seu diploma. Na plateia via Mário, Dona Mercedes, agora com 83 anos, mas ainda firme, seus amigos do instituto, professores e até mesmo alguns ex-alunos que ela havia ajudado e que agora estavam na faculdade. Gostaria de dedicar esta formatura, disse Raíssa no microfone, a todas as crianças que ainda estão onde eu estava 12 anos atrás, invisíveis, mas cheias de sonhos. Este diploma não é só meu, é de todas elas. Após a cerimônia, numa festa no Instituto Raíssa da Silva, agora com 4 unidades espalhadas pelo Rio, Raíssa anunciou sua próxima etapa. Pessoal, disse ela para os mais de 200 convidados, quero compartilhar uma novidade. Fui aceita no programa de mestrado em Direito Internacional na Universidade de Oxford. Os aplausos foram ensurdecedores. Mas antes de ir para a Inglaterra, quero inaugurar nossa 5ª unidade, na Maré. E quando eu voltar de Oxford em 2 anos, quero que o Instituto esteja presente em todas as comunidades do Rio. Mário se aproximou dela quando a festa estava terminando. Oxford, hein? Estou orgulhosa e nervosa, será minha primeira vez morando fora do Brasil. Você vai se sair bem. Aliás, tenho uma surpresa para você. Mário entregou uma pasta marrom. O que é isso? Documentos oficiais. O Instituto Raíssa da Silva agora é uma ONG reconhecida internacionalmente. Temos parcerias confirmadas com Unicef, Unesco e Save the Children. Raíssa abriu a pasta e viu letterheads de organizações que só conhecia de livros. Isso significa que nosso trabalho vai além do Rio? Isso significa que quando você voltar de Oxford, teremos recursos para levar o modelo do Instituto para outros estados, talvez outros países. Outros países? Raíssa, você salvou minha empresa por falar mandarim. Imagina quantas crianças pelo mundo poderiam ser salvas se tivessem as mesmas oportunidades que você criou aqui. Naquela noite, sozinha em seu quarto, na Rocinha, ela havia insistido em continuar morando com a avó, mesmo podendo morar em qualquer lugar. Raíssa olhou pela janela para as luzes da cidade. Dali de cima conseguia ver Copacabana, onde havia se hospedado pela primeira vez, e Ipanema, onde havia recebido seu primeiro prêmio, e o centro, onde tudo havia começado. "Vovó", chamou ela. "Que foi, minha filha? A senhora acredita em destino?" Dona Mercedes parou de dobrar roupas e se sentou na beirada da cama. Por que pergunta isso? Porque às vezes penso que tudo aconteceu por uma razão. Eu aprender mandarim com os vizinhos, estar vendendo balas exatamente naquele lugar, naquele dia, escutar a conversa dos criminosos. Tudo parece conectado. Eu acho, disse Dona Mercedes, que o destino é como uma semente. Ela só cresce se você regar com trabalho duro e boa vontade. E se eu não tivesse tido coragem de falar com o Mário? Mas você teve, e é isso que importa. 2 anos depois, Raíssa estava no salão principal da Universidade de Oxford, defendendo sua dissertação de mestrado. Diplomacia multilingüe, apresentou Raíssa da Silva ao professor orientador. Nos meus anos de trabalho prático com crianças desfavorecidas no Rio, descobrimos que quando crianças de diferentes origens sociais aprendem as línguas umas das outras, sejam línguas literais ou códigos culturais, isso cria empatia e compreensão que previnem futuras tensões sociais. E sim, isso pode ser replicado internacionalmente. Sim, já temos programas piloto em São Paulo, Brasília, e temos pedidos de organizações na Colômbia, Peru e África do Sul. Impressionante, senhorita Silva. Está se formando. Quais são seus planos para o futuro? Raíssa sorriu. Retornar ao Brasil e expandir nosso trabalho, mas também estabelecer parcerias com universidades aqui para criar uma rede internacional de educadores sociais. Quando ela retornou ao Rio, Raíssa encontrou o Instituto transformado. Ele agora tinha 12 unidades em todo o estado,
uma parceria com o Departamento Municipal de Educação e uma lista de espera de 500 crianças. Raíssa! Gritaram as crianças quando ela chegou à unidade central no Flamengo. Sentiram falta da professora? Perguntou ela, abraçando dezenas de alunos ao mesmo tempo. Você trouxe presente da Inglaterra? Perguntou um menino de 7 anos. Trouxe sim, trouxe ideias novas para vocês aprenderem ainda mais. Mário a esperava na sala da diretoria, agora com 54 anos e cabelos completamente grisalhos. Como está a minha diplomata favorita? Com 21 anos, 2 diplomas internacionais e 1000 ideias na cabeça, respondeu Raíssa, sentando-se na cadeira que tinha sido dela antes de viajar. Conta aí as novidades. Primeiro, Oxford quer criar um programa de intercâmbio permanente conosco. Estudantes brasileiros vão para lá. Estudantes de lá vêm para cá. Excelente. Segundo, a ONU me ofereceu uma posição permanente em Nova York. Mário ficou sério. E você vai aceitar? Não. Por que não? Porque o trabalho mais importante está aqui. A ONU é importante, mas ela não muda a vida de crianças específicas. Aqui eu posso tocar em cada vida, uma por uma. E terceiro. Raíssa sorriu misteriosamente. Terceiro é uma surpresa. Na semana seguinte, Raíssa estava no Palácio do Planalto, em Brasília, numa reunião com o ministro da Educação. Senhorita Raíssa, disse o ministro, sua proposta é ambiciosa, um instituto em cada estado do país integrado ao sistema público de educação. Exato, ministro. Não é sobre substituir a escola pública, é sobre complementar, identificar talentos especiais, oferecer suporte intensivo, criar pontes entre comunidades. E o orçamento? Já temos parcerias internacionais garantindo 70% do financiamento. O governo entraria com 30% e a infraestrutura. O ministro trocou olhares com seus assessores. E você lideraria esse projeto nacionalmente? Sim, senhor, com uma equipe de educadores que eu mesma treinei nos últimos 5 anos. Senhorita Raíssa, você tem 21 anos e aos 8 anos salvou uma empresa de milhões de reais de prejuízo. Idade não define capacidade. O ministro riu. Ponto para você. Vamos analisar a proposta e dar uma resposta em 30 dias. Um mês depois, Raíssa estava novamente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, desta vez como palestrante principal de uma conferência sobre inovação educacional. Distintos colegas, começou Raíssa, alternando entre português e inglês. Educação não é sobre ensinar crianças a se encaixarem no mundo como ele é. Educação é sobre dar a elas ferramentas para criar o mundo como ele deveria ser. Na plateia de 1000 pessoas, professores, pesquisadores e estudantes escutavam atentos. 12 anos atrás, uma menina de 8 anos da Rocinha escutou uma conversa em mandarim que salvou um empresário da prisão. Hoje, essa mesma menina está aqui propondo um modelo de educação que pode salvar milhares de crianças da invisibilidade social. A questão não é se podemos fazer isso. A questão é se temos a coragem de acreditar que toda criança merece a chance de descobrir seu próprio potencial extraordinário. Os aplausos duraram 10 minutos. Após a palestra, um jovem jornalista a procurou para uma entrevista. Raíssa, você já realizou mais aos 21 anos que a maioria das pessoas realiza a vida inteira. Qual é seu segredo? Não é segredo, respondeu Raíssa. É gratidão. Como assim? Cada oportunidade que recebi, multipliquei para outras pessoas. Cada degrau que subi, construí uma escada para outros subirem também. Não é sobre chegar ao topo, é sobre levar todo mundo junto. E qual é seu sonho para o futuro? Raíssa pensou por um momento, olhando pela janela da universidade para a Baía de Guanabara, que um dia, quando alguém perguntar de onde vêm os melhores diplomatas, cientistas, artistas e líderes do Brasil, a resposta seja, das favelas, porque é lá que estão os maiores talentos do país. Só precisam de oportunidade para brilhar. 5 anos depois, aos 26 anos, Raíssa estava no Congresso Nacional, aprovando a Lei Raíssa da Silva. Essa lei criava um sistema nacional de identificação e desenvolvimento de talentos em comunidades vulneráveis.
É aprovado o projeto de lei número 1234, anunciou o presidente da Câmara, que cria o Programa Nacional de Talentos Sociais com investimento inicial de milhões de reais. Raíssa, na galeria reservada para convidados especiais, chorou de emoção. Ao lado dela, Mário, agora com 60 anos, e Dona Mercedes, com 88, também não seguravam as lágrimas. Vovó, sussurrou Raíssa, conseguimos. Você conseguiu, minha filha, você conseguiu. Naquele mesmo ano, Raíssa foi nomeada embaixadora da Boa Vontade da Unesco para a Educação Infantil, tornando-se a mais jovem brasileira a receber o título. Hoje, aos 28 anos, Raíssa dirige uma rede de 120 institutos espalhados por todo o Brasil, que já atendeu mais de 20.000 crianças. 500 delas ganharam bolsas de estudos integrais em universidades, 200 trabalham como professoras e educadoras e 50 seguiram carreiras internacionais como diplomatas, intérpretes e pesquisadores. Raíssa, perguntou um repórter internacional numa coletiva recente, você alguma vez imaginou que vender balas na rua levaria a tudo isso? Nunca, respondeu ela com um sorriso. Mas aprendi que a vida tem uma forma curiosa de transformar pequenos gestos em grandes mudanças. E qual é a lição mais importante que você gostaria de deixar para outras crianças em situação similar à sua? Raíssa pensou por um momento, lembrando-se da menina de 8 anos que vendia balas na Presidente Vargas. Que não importa onde você está hoje, importa para onde você está olhando. E se você está olhando para cima, com trabalho duro e pessoas boas ao seu lado, você pode chegar a qualquer lugar, incluindo aqui, incluindo lugares que você nem imagina que existem. Naquela noite, em seu apartamento em Ipanema, sim, ela finalmente havia saído da Rocinha, mas mantinha uma casa lá para visitar a avó todos os fins de semana. Raíssa olhava para uma foto emoldurada em sua mesa de trabalho. Era uma foto antiga, desbotada, de uma menina pequena vendendo balas na rua. A única foto que tinha de si mesma da época em que conheceu Mário. Obrigada, sussurrou ela para a foto. Obrigada por não desistir. Obrigada por ter coragem. Obrigada por acreditar que as coisas podiam ser diferentes. Porque às vezes, quando olhamos para nossas vidas, percebemos que cada escolha, cada encontro, cada pequeno momento de coragem foi construindo algo maior do que jamais imaginaríamos. E a história de Raíssa prova que não importa quão pequenos sejamos ou de onde venhamos, quando temos coragem de usar nossa voz para ajudar outros, podemos mudar não apenas nossas próprias vidas, mas o mundo inteiro. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e família. Deixe nos comentários. Você acredita que pequenos gestos podem gerar grandes mudanças? De que cidade você está nos assistindo? Sua participação nos inspira a continuar contando histórias que transformam vidas. Um grande abraço e até a próxima história.